Certa vez, o escritor alemão Goethe disse que se batessem com um livro na sua cabeça e desse um eco, necessariamente o eco não era do livro. Muito se debate entre militantes se de fato existiu algo que nós podemos denominar politicamente como stalinismo. É sobre isso que István Mészáros vai refletir sobre a revolta dos intelectuais na Hungria, entre outros assuntos de sua época. Para os húngaros Lukács, Mészáros e para os soviéticos Zdanov, sim, o stalinismo existiu. Mas em primeiro lugar precisamos saber quem foram essas três figuras. Andrei Zdanov foi um político soviético muito sorrateiro que desde o início de sua vida política militou com os bolcheviques. Seus principais debates eram sobre arte, literatura e cultura no geral. Curiosamente, como veremos mais além deste livro, ele foi acusado de ser contra tudo isso e perverter tudo isso. Sob o nome dele existiu o chamado Zdanovismo, que foi uma forma de realismo socialista onde ele mesmo definiu quais seriam os padrões, os limites e o próprio conceito da arte em si. É o que conhecemos como realismo socialista, ou, melhor falando, realismo stalinista, que foi cunhado pelo próprio Zdanov. Zdanov tinha tanta força política que chegou a criticar o poderosíssimo cineasta revolucionário Sergei Eisenstein, ainda que não fosse mais na época revolucionária, né, e 10, 15 anos depois da Revolução Russa, os ideais revolucionários cinematográficos do Eisenstein já não tivessem tanta força. Zdanov chegou até mesmo a ser parente de Stalin, quando seu filho Yuri se casou com sua filha. O problema é que o filho de Zdanov criticava as teorias bizarras, as teorias biológicas de Lysenko, o que enfureceu Stalin. E segundo o historiador Eduard Crankshaw, Zdanov foi uma das últimas vítimas políticas de Stalin em um dos seus grandes expurgos finais. Já Lukács foi um filósofo marxista que ficou conhecido pela filosofia ontológica, isto é, aquela que tenta entender o ser. István Mészáros, que foi aluno de Lukács, viveu todos esses momentos e mais alguns outros, e também a Revolução Húngara de 1956. Mas para entendermos o que este livro retrata, temos que fazer um breve apanhado histórico. Precisamos entender, principalmente, um pouco do que foi a República Popular da Hungria, isto é, a Magyar Nemzeti oficialmente fundada em 1948. A primeira vez que a Hungria se encaminhou para o socialismo foi em 1919, quando ela se tornou uma república de conselhos muito semelhante ao que era a União Soviética em 1917, que era então dirigida pelo social-democrata Béla Kun. Terminou um pouco mais de um ano depois, quando foi invadida pelo exército romeno, que massacrou todos os revolucionários vermelhos. A partir disso, a Hungria volta então a ser um reinado sob a chefia de Miklos Horthy, que apoiaria os nazistas na Segunda Guerra Mundial e levaria a Hungria para o eixo. Mesmo apoiando o eixo, os nazistas derrubariam Horthy e colocariam no poder Ferenc Szalasi, um nazista húngaro, que era líder do partido Cruz Fechada, que lembra muito os símbolos nazistas que vemos hoje na Ucrânia. Szalasi enviou grande parte dos judeus que foram assassinados no Holocausto na Alemanha, principalmente húngaros. Perdendo a guerra, novamente a Hungria se tornou influência soviética. Mas dessa vez, a União Soviética que entrou na Hungria já não era mais a mesma de 1917, de Lenin e Trotsky. Era uma outra União Soviética. Sobre isto, os húngaros sentiriam na pele. E é sobre isto que o livro de István Mészáros retrata. Escrito no exílio, na Itália, em língua italiana e não em húngara, esse livro retrata grandes acontecimentos que foram predecessores da Revolta Húngara de 1956, do qual os stalinistas odeiam. Na noite de 23 de outubro de 1956, quase no mesmo dia que a Revolução Russa de 17, os trabalhadores e também os estudantes húngaros começaram a se revoltar e se organizar em barracadas nas ruas da capital húngara, Budapeste. O maior emblema dessa revolta foi a bandeira húngara soviética cortada no meio, furada, onde se removia o símbolo da Hungria soviética. A questão é que o problema dos húngaros com os soviéticos já vinha desde muito antes. Em 1919, o líder social-democrata Béla Kun já tinha tido muitos problemas com Lenin. Segundo as memórias de Leon Trotsky, curiosamente, de novo, o próprio Lenin teria votado em 1919 num congresso, num debate do Partido Bolchevique, que gostaria que o Béla Kun fosse fuzilado pela forma como ele tratava os seus prisioneiros de guerra, os brancos, os contra-revolucionários. Mas isso acabou sendo vetado pelo partido. Matías Rákosi, o Stalin húngaro, lembrando que havia um Stalin para cada país, principalmente o Dimitrov na Bulgária, ou mesmo o Mao na China, é o principal alvo dos ataques de Mészáros nesse livro. Pois é contra o Rákosi que os intelectuais húngaros se revoltaram e fizeram principalmente as suas críticas, organizados muitas vezes no Círculo Petőfi, que foi a vanguarda literária, intelectual e política do processo revolucionário de 56. Também foi Rákosi que criou uma versão da KGB húngara,
a temida Alapveldelme Hatóság, a AVH, que foi uma das grandes torturadoras socialistas mesmo. Como perversor dos ideais socialistas, Rákosi e o ódio que ele gerou na população acabou levando ao poder um socialista reformista que era ex-stalinista na juventude, se chamava Henri Nagy. Henri Nagy, como podemos adivinhar, foi fuzilado depois do fracasso da revolta em 1958 e acabou sendo muito esquecido na história da Hungria. Enfim, há vários elementos nesse livro que são muito importantes. O István Mészáros é um escritor que vai escrever muitas obras mais importantes do que essa, pelo menos mais conhecidas, mas essa aqui é uma das minhas favoritas porque onde ele é mais objetivo sobre algumas questões. Aqui ele fala diretamente de política, ele não fica tardiversando sobre outros assuntos e nem se perdendo em outros conceitos. Ele vai diretamente sobre a situação concreta do que está acontecendo. Há vários trechos desse livro que são importantíssimos para se entender o que foi de fato o stalinismo. Ele fala diversas vezes em perseguições a escritores, a cineastas, a romancistas. Uma das críticas que se poderia fazer a Mészáros, mas que não existe na realidade, na sua análise sobre a realidade objetiva e concreta, é que em momento nenhum ele toma um ponto de vista do capitalismo. Em momento nenhum ele deixa de criticar o stalinismo numa forma de direita. Ele sempre o critica à esquerda, tentando democratizar o que eram os estados operários, né, como a Hungria daquele momento. E um dos momentos que eu mais destaco desse livro é quando ele fala assim, na página 109. Na situação de subordinação em que se encontrava a ciência, não era necessária nenhuma tribuna democrática, uma vez que todos os problemas gerais da ciência pertenciam exclusivamente à esfera de ação da burocracia, para o qual é inaceitável o princípio evidente de que em todos os campos em que se trabalha também se manda o povo na vida política, os artistas na arte e os cientistas na ciência. Outro momento, na página 136. A Associação dos Escritores, durante toda a Revolução e até depois de reprimida, permaneceu fiel à defesa da causa nacional e popular. No período revolucionário, organizou a constituição dos comitês nacionais, participou do trabalho dos conselhos operários revolucionários e, com autoridade obtida em sua luta anterior à Revolução, apoiou o governo Nagy, que numa situação de extrema gravidade assumiu a missão de salvar e reerguer o país. Muitas das acusações feitas à Revolução Húngara de 1956 dizem que ela se tratava de uma revolta capitalista, de direita. Como você pode ver nessa imagem, na verdade existia até mesmo, pode ler com mais calma depois, reivindicações da própria classe operária que eram muito próximas aos soviets estabelecidos na União Soviética durante a Revolução Russa. E o ponto fundamental, para encerrar, é quando, lá no seu capítulo de número 5, o Mészáros vai refletir sobre um dos pontos fundamentais da propaganda janovista, rákosiana ou stalinista, que era a situação da ciência e da educação. Ele vai dizer assim, na página 107, não obstante, aos olhos da burocracia, era muito mais importante o sucesso momentâneo de uma exportação do que os resultados. Talvez a longo prazo das pesquisas científicas, que teriam indubitavelmente retornado em 100 vezes os custos dos investimentos. Aqui também se evidencia, portanto, que não eram as modestas possibilidades materiais do país, com as quais os dirigentes costumavam justificar-se, que atrapalhavam o progresso das ciências, mas sim a posição completamente equivocada no que diz respeito a essas últimas. Ou seja, no lugar do fundamento científico, sobrevinha a planificação subjetivista, que partia de diretrizes políticas e não de condições objetivas. Ou seja, dá para perceber aqui que é muito clara a crítica do Mészáros, não a derrubada da Hungria como socialista, mas o seu fortalecimento. Na visão do Mészáros, foi por causa disso que a Hungria deixou de ser socialista, e não porque a posição stalinista ou rákosiana foi morta pelos reformistas, como acusam alguns partidos, né, como o PCB atualmente, que fala que a Hungria caiu por ausência, né, de um stalinismo mais forte, de um Estado mais forte. Essa leitura do Mészáros, ela é sobretudo muito importante, ela mereceria um vídeo muito maior do que esse, mas aqui a gente tenta resumir um pouco das coisas para vocês, porque principalmente coloca como a Hungria acabou enfraquecida, como o stalinismo ele só tapou os verdadeiros problemas, deixando eles em profundas contradições, revoltou grande parte da população, criando uma certa ojeriza, um receio muito grande ao socialismo. Se isso é o socialismo, eu não quero isso. Se isso é um Estado operário, então eu não quero. Se isso é o comunismo, não me serve. Eu quero outra coisa. Até voltar ao capitalismo que seja. Então, fica a dica, né, da revolta dos intelectuais na Hungria. Vou voltar a falar sobre esse assunto
sobre a Hungria soviética e sobre todos esses personagens que aí aparecem, mas fica a dica então desse livro, que é um dos livros fundamentais sobre a história aí do leste europeu, de tudo que aconteceu antes e depois da Segunda Guerra Mundial e do que foi a tentativa, né, de mostrar uma outra face do socialismo para o mundo e de tentar um outro tipo de socialismo, que na minha concepção, né, é o socialismo verdadeiro.